Boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos lá. Olha só o pessoal entrando aí. Tudo bom? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Boa noite, boa noite. Nossa Luri Live, hoje uma live mais light, pós-carnaval, bem tranquilo. Hoje eu vou conduzir sozinho, semana que vem então tema surpresa. Hoje eu vou conduzir sozinho essa live, semana que vem a gente vai estar de volta em duplas, quem sabe trio, né? Esperar o pessoal chegar aí. E hoje, o bom da gente conduzir uma live mais light, né, pós-carnaval, é que a gente pode interagir mais fácil aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, hoje a ideia é fazer realmente uma live bem mais tranquila, mais light, então quem puder entrar aí e participar, fiquem à vontade. Hoje a gente pode fazer um bate-bola bem bacana. Então vocês podem comentar aí na live, perguntar o que vocês quiserem, que eu vou sempre responder conforme eu conseguir aqui. Bom, qual que é o tema de hoje? Tema surpresa, né? A gente não preparou nenhum material muito elaborado aí para essa live de hoje. E a ideia é ser uma live mais tranquila mesmo. E a ideia da live de hoje é dar uma continuidade em algo que foi falado na última live, né? E agradecer mais uma vez aí o professor Marcos Mendanha, que deve estar nesse momento aí aproveitando com a esposa suas férias aí bem tranquilo, né? Vanessa, Tércia, Nelson, Rafael, Saulo, tudo bom, galera? Como é que tá? E aí, como que a gente terminou a live da semana passada, né? Para quem assistiu a live da semana passada, a gente falou sobre os 5 princípios da execução da estratégia. E o que foi legal? A gente terminou a live da semana passada com um bônus, né? Porque como convidado era o professor Marcos Mendanha, que também é um autor e especialista no tema de burnout, eu aproveitei a especialidade do professor Mendanha para falar como que a gente pode executar a estratégia de uma forma mais saudável, né? Ou seja, ter uma boa execução da estratégia, uma execução eficaz da estratégia e de uma forma que mantenha a qualidade de vida e evitando, claro, o esgotamento, evitando a burnout. E o professor pôde nos explicar que um dos pontos mais importantes aí de um bom ambiente de trabalho é exatamente uma boa comunicação, uma comunicação interna, bem tranquila. Tá participando aí da nossa live, na verdade eu já vi que está na turma aí a Tércia, que também é especialista nessa parte de comunicação, e inclusive trabalhou com o professor Mendanha também, teve esse prazer, né, Tércia? E aí ele foi falar exatamente sobre essa importância de ter uma comunicação aberta, uma comunicação leve, né, uma comunicação transparente no ambiente de trabalho e como isso alivia a tensão e alivia a burnout. E a gente terminou com uma frase, foi bem legal, porque ele estava falando da importância de a gente se divertir no trabalho, né? Então, com toda a metodologia, com todos os processos, com toda a gestão e a busca por resultados, né, bons resultados no negócio, é importante a gente não perder de vista também a diversão no nosso ambiente de trabalho. Afinal, a gente fica muito mais tempo no trabalho do que fazendo qualquer outra coisa, né? E aí eu terminei a live da semana passada falando de uma citação do Jack Welch, desse livro aqui, né, o Paixão por Vencer, do Jack Welch. Jack Welch, para quem não sabe, foi um dos maiores CEOs de todos os tempos, né? Ele pegou a General Electric e aumentou o valor de mercado dele em mais de 400 bilhões de dólares e transformou a General Electric na empresa mais valiosa ali nesse momento. E depois passou o bastão, né? Mas uma frase desse livro aqui, que é um livro que ele vai falar sobre basicamente o que
como que ele tocou esse negócio, como que ele foi tão bem sucedido. É um livro muito legal. Estou lendo ele junto com o Givago na mentoria que a gente está fazendo lá para o pessoal. E aqui ele começa esse livro, praticamente abre o livro com essa frase, né? Olha, adote uma atitude positiva como líder, né? E espalhe essa atitude positiva ao seu redor. Nunca se deixe transformar em vítima e, pelo amor de Deus, divirta-se. Então ele fala da importância de ter uma atitude positiva, de ter entusiasmo no negócio, né? E não, de maneira alguma, cair no vitimismo e principalmente se divertir, né? Não deixe de se divertir, pelo amor de Deus, não deixe de se divertir. E aí eu estava estudando um pouco sobre isso, aproveitei o carnaval, né, para ler um pouco. E um assunto que eu gosto muito de estudar. E aí, Igor, Rafaela, Mr. Manuel, como é que estão as coisas por aí? Pessoal entrando aí, mandando um joinha. Valeu, Igor. Valeu, pessoal. Então, o que acontece, né? Um assunto que eu estava estudando no carnaval e lendo, e é um assunto que eu venho gostando muito de estudar, é exatamente sobre essa questão, vamos dizer assim, não metodológica, né, no ambiente de trabalho. Ou seja, a importância da gente se divertir no trabalho, da gente ter uma atitude positiva, da gente ter uma energia positiva dentro do ambiente de trabalho. E como a gente percebe ao longo de mais de 12 meses aí de consultoria, pelas andanças no mercado, atendendo as empresas, né? E tanto lendo na teoria como na prática, como ambientes de trabalho mais alegres, eles são mais produtivos e dão mais resultado. É claro que isso não é uma regra de 100%, né? Assim, a gente pode ter um ambiente de trabalho muito alegre e que não dá resultado. Mas o que a gente percebe é que empresas que sabem focar no resultado e mantêm um ambiente alegre são empresas maravilhosas de se ter por perto. Olha só, o Bill entrou na nossa live. Oi, Bill, tudo bom? Temos que marcar depois uma live só para você falar das disciplinas da execução, né? As 4 disciplinas da execução. O nosso mestre aí de execução da estratégia no Brasil e no mundo, aí, coautor das 4 disciplinas, está conosco na live. Depois temos que marcar uma, hein? Compromisso. E aí, eu estava exatamente pensando sobre isso daí. Um livro que eu estava lendo no fim de semana... valeu! Um livro que eu estava lendo no fim de semana é o livro As 5 Linguagens do Amor. Só que As 5 Linguagens do Amor é um livro já clássico, né, para casais. E o Gary Chapman, que é o autor desse livro, ele acabou expandindo esse conceito para o ambiente de trabalho. E aí ele criou esse livro em coautoria com Paul White, que chama As 5 Linguagens, deve estar invertido aí, né? Mas é As 5 Linguagens da Valorização Pessoal no Ambiente de Trabalho. Então, assim, é um livro muito legal e é um livro que vai falar sobre a importância da gente ter e praticar essas linguagens do amor no ambiente de trabalho. Quais são essas linguagens? Né? As 5 linguagens que a gente vê no ambiente, né, as 5 linguagens do amor, elas são, primeiro, palavras de afirmação; segundo, tempo de qualidade; terceiro, atos de serviço; quarto, presentes; quinto, toque físico. 5 linguagens do amor. Então, recapitulando aí: palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, presentes e toque físico. Então, as linguagens do amor nem sempre são palavras, né? Muitas vezes são outras coisas que a gente usa no dia a dia, né? Como, por exemplo, um toque físico, um tempo de qualidade com a pessoa, atos de serviço, né? Servir as pessoas, e também a parte de presentes. Eu confesso que cada pessoa, né, o autor ele vai falar que cada pessoa tem as suas linguagens preferidas do amor, né? Então tem pessoa que prefere mais tempo de qualidade, tem gente que prefere mais a palavra de afirmação, tem gente que prefere mais atos de serviço, tem gente que prefere mais presentes e tem gente que prefere mais o toque físico. Eu particularmente tenho muita dificuldade de entender essa linguagem do presente, porque para mim ela é provavelmente a linguagem que está
na menor escala aí das 5 linguagens de amor. Eu já sei que uma linguagem de amor para mim muito importante é tempo de qualidade, mas essa parte presente eu não faz muito parte da minha linguagem de amor. Mas eu sei que muitas pessoas têm isso daí. Então isso é uma coisa interessante se a gente pensar, né? Dentro do ambiente de trabalho, como que a pessoa pode se sentir querida? Como que a gente pode tornar o ambiente de trabalho mais divertido, mais alegre, mais leve, né? E essas 5 linguagens, elas fazem a gente meditar bastante sobre isso, né? Como que eu posso conversar com as outras pessoas, agradar as outras pessoas, tornar a experiência e a vida das outras pessoas mais rica, né? Isso pode ser amigos do trabalho, pode ser cônjuge, né? Pode ser namorado, pode ser cliente, parceiro, fornecedor, enfim. São todas as pessoas que estão à nossa volta. E aí, entender essas linguagens do amor pode nos ajudar a ter um ambiente de trabalho, um ambiente, de uma forma geral, muito mais agradável, muito mais divertido, né? Como disse o Jack Welch. E como que isso tudo faz muito sintonia com o que grandes autores vão falar, né? Tem uma regra, né? E aí eu queria trabalhar isso nessa live, uma regra que, se a gente olha vários autores clássicos aí e atuais, eles vão trabalhar essa regra ou de uma forma objetiva ou de uma forma subjetiva, mas ela está sempre pairando quando a gente vai falar de liderança, de relacionamento em equipe, de relacionamento interpessoal, de casamento, enfim, de uma forma geral. Que regra é essa, né? É a regra de ouro, né? Essa é uma regra que, para quem não conhece, ela está lá no livro de Mateus. Jesus falou dessa regra, né? Que é a gente fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito a nós. E veja bem, é uma regra proativa, né? Porque é uma regra que requer iniciativa da nossa parte de fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito a nós. Então não é uma regra reativa, não faça ao outro o que você não gostaria que fosse feito a você, mas sim faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Então isso faz toda a diferença, né? Não é só a gente ficar na nossa e, não vou incomodar ninguém porque eu não quero que ninguém me incomode. Não é isso. É você proagir, é você agir, você ter a iniciativa de fazer ao outro, seja o cliente, seja o parceiro, seja o fornecedor, seja o colega de trabalho, seja a sua equipe, o seu líder, fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. E uma forma de praticar essa regra de ouro é exatamente praticando as 5 linguagens do amor, ou as 5 linguagens da valorização no ambiente de trabalho. Mas eu poderia falar aqui, né, dessa regra, por exemplo, quando o Jack Welch fala de você se divertir no ambiente de trabalho, né, de você trazer uma atitude positiva para o ambiente de trabalho, é aplicar a regra de ouro. Se a gente fala, por exemplo, do Dale Carnegie, né, ele vai falar... O Dale, eu estava dando uma olhada aqui no fim de semana também, no carnaval, de todos os ensinamentos que ele vai falar sobre uma boa liderança, sobre como a gente se relacionar, como fazer amigos e influenciar pessoas, vai estar sempre permeado pela regra de ouro e pelo elogio, pela linguagem do amor, a palavra de afirmação. Ao ler os 7 hábitos, né, do Dr. Stephen Covey, um livro maravilhoso e uma prática de vida maravilhosa que a gente tem muito a ganhar se praticar ela durante a vida toda, o quarto hábito, na verdade, é exatamente pense ganha-ganha, né? Pense ganha-ganha. Então, quando começa a falar sobre os hábitos relacionados aos outros, né, você também vai ter sempre aí aplicado a regra de ouro. Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. E poderia citar aqui vários outros autores, né? Mas eu acho que esses autores já são suficientes para a gente ver o quanto isso é importante, né? O quanto é importante fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito, né? E aí, o que eu queria trabalhar então nessa live, uma live curta, uma live bem rápida aqui, bem light mesmo, pós-carnaval, né? Todo mundo ainda meio assim,
voltando do carnaval, voltando a acelerar os motores, era exatamente praticar a regra de ouro, né? Porque tudo que a gente vai, na verdade, colher o que a gente semeia. Isso é uma regra, olha só, é isso aí, caminho para a vitória pública. Eu tenho muito a aprender, viu, Bill? Muito a aprender com o pessoal da Franklin também, mas eu já sou um grande admirador dos 7 hábitos e um grande admirador de toda a vida e a obra aí do Dr. Covey. Então, o que eu queria colocar aqui nessa live é exatamente a importância da gente meditar sobre a regra de ouro, ter isso no nosso coração, aplicar isso no nosso dia a dia, principalmente aplicar isso nas empresas. Isso a gente não tem noção de quanto isso pode gerar um ambiente positivo, um ambiente alegre, um ambiente descontraído, um ambiente cheio de amor e como isso se reverte em grandes resultados. Resultados financeiros, resultados para o cliente, resultados para o mercado, para o acionista, para o fornecedor, para os colaboradores, para a equipe, resultado para todo mundo. Então, pratique a regra de ouro, medite sobre ela. Acho que ela não está aí, não é a regra de ouro à toa, né? Então, fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a você é um princípio básico e uma forma da gente praticar isso, né? Uma forma de ter isso de uma forma muito prática, é exatamente compreendendo aí essas 5 linguagens do amor ou 5 linguagens da valorização do ambiente de trabalho. Então, olha só, para começar, palavras de afirmação. O que são palavras de afirmação? Poxa, você chegar no trabalho, chegar no seu escritório e falar um bom dia, elogiar as pessoas que estão ao seu redor. Com certeza você tem muita coisa para elogiar e para agradecer as pessoas que estão ao seu redor. Se você fizer uma lista, né, se você pensar no positivo e não no negativo, se você começar a fazer uma lista de tudo que as pessoas têm de bom, e todas as pessoas têm coisas boas e coisas ruins, pontos fortes e pontos fracos. Se você focar nos pontos fortes, com certeza você vai ter uma lista muito grande de coisas para elogiar, para parabenizar, para apreciar as pessoas. Então, foque nos pontos fortes, foque no que as pessoas têm de bom, seja um influenciador, né, no bom sentido, leve entusiasmo para o ambiente de trabalho e faça isso através de palavras de afirmação. Elogios, boas palavras, né, são sempre coisas que vão animar e deixar o ambiente muito melhor. Então, uma forma de praticar a regra de ouro é linguagem de afirmação, né? E a segunda, tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É você realmente parar o que você está fazendo para escutar a pessoa, para ficar junto, para ter um tempo ali com as pessoas, com seus colegas de trabalho, com sua equipe, se você é um líder, com o seu líder, se você faz parte da equipe, com o seu cliente, com seus parceiros. Tempo de qualidade é você parar o que você está fazendo, e a gente está num mundo multitarefa, né? A gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas não funciona assim no tempo de qualidade. Tempo de qualidade requer foco, então você tem que realmente colocar o celular de lado, colocar as coisas que você está fazendo de lado, abaixa a tampa do computador, do notebook, coloca isso de lado, para e vai realmente ter um tempo de qualidade com a pessoa, né? Passa um tempo com as pessoas, né? Você pode sair depois do escritório, você pode ir para um happy hour, você pode ir para um cinema, você pode, dentro mesmo do trabalho, ter um tempo de qualidade com as pessoas, mas isso você só vai fazer se você realmente se desligar das outras coisas para poder focar naquele momento e aproveitar aquele momento. Isso é tempo de qualidade, né? Não é você estar aqui com as pessoas, mas não estar aqui. Você está aqui, mas está pensando em outra coisa, já está mexendo no celular, já está fuçando. Isso não é tempo de qualidade, né? Isso é um tempo compartilhado que a pessoa vai perceber que aquilo ali não está sendo sincero, não está sendo legal. Então, tempo de qualidade é exatamente parar o que você está fazendo para se dedicar a outra pessoa. Isso é regra de ouro. Isso é fazer a outro o que você gostaria que fosse feito a você. Quem quer ir conversar com a pessoa e a pessoa está mexendo no celular, pensando em outra coisa, né? Isso não é tempo de qualidade.
Uma terceira forma de praticar a regra de ouro são exatamente os atos de serviço. Ou seja, você ter esse cuidado com o outro, né? Ser um líder servidor, servir ao próximo, servir as pessoas. Então, se você tem uma equipe, você tem que realmente ajudar essa equipe a se desenvolver, servir essas pessoas. E se a sua equipe, ou seu colega, ou seu líder, ou seu cliente, se você está percebendo que a pessoa está muito atarefada, está muito esgotada, está quase chegando a uma burnout, o que você pode fazer? Você pode tentar ajudá-la a aliviar esse peso, essa carga extremada que a pessoa está carregando. Então você pode fazer isso assumindo um pouco do trabalho, você pode fazer isso, se você for um líder, um gestor, você pode pensar junto com essa pessoa a agenda dela, o que está ocupando tanto e esgotando tanto a vida dela, se tem alguma coisa que pode ser feito, dar um dia de descanso para ela se reorganizar. Enfim, atos de serviço podem surgir de diversas formas. Eu sei que todo líder vai ter sempre essa preocupação com o ato de serviço. Poxa, mas se eu começar a fazer o que a minha equipe está fazendo, eu não vou precisar da minha equipe. E outra, e depois se as pessoas começarem a folgar? E se as pessoas começarem a não querer mais fazer as coisas porque sabem que eu vou fazer? Tudo isso são receios que a gente vai ter, mas se a gente começar a ficar com esses receios e esses medos, a gente não vai estar praticando a regra de ouro. Então a gente tem que fazer isso, claro, com bom senso, com comunicação, mas servir ao próximo, né? Sempre que possível, realizar os atos de serviço. Isso é uma linguagem de amor que pode ser muito importante para a pessoa que está do seu lado. Então, isso é muito importante também, a gente entender se isso é uma coisa que é importante para a pessoa e, se for, como que a gente pode ajudar com atos de serviço, né? Exercendo e exercitando essa linguagem. O quarto ponto é a parte dos presentes, e aí é o ponto que eu falei que não é muito comigo, né? Mas, por quê? Porque cada um, claro, vai ter a linguagem de amor que é mais forte, né? Mais predominante. No meu caso, eu sei que a menos predominante é com certeza a parte de presentes, né? Mas eu sei que tem gente que gosta. E qual que é a questão do presente, né? Que é o grande X da questão. A questão da linguagem de amor do presente é exatamente o tempo que você dedicou pensando naquele presente, naquele mimo que você está dando para uma pessoa, né? Claro que no ambiente de trabalho isso pode ser levado como algo, como um suborno e tal, e não é isso que a gente está falando. A gente está falando de regra de ouro, fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito a nós, né? Que fosse feito a mim. Então, é claro que a gente vai ter todo o cuidado ao pensar nessa questão do presente. Mas a gente vai pensar em dar um presente, né? E o principal ponto do presente é, na verdade, o tempo antes do presente. O quanto que a pessoa se dedicou a entender a outra pessoa, entender o que pode ser uma coisa legal. Como a gente falou mais cedo, um presente, por exemplo, pode ser um dia de folga, que a pessoa está tão atarefada, está tão corrido dia a dia, que você pode pensar nisso como um presente para dar para a pessoa. Olha, eu estou vendo o quanto você está corrido, quanto você está esgotado, e eu acho que você precisa de um day off, você precisa de um dia de folga. E esse é o meu presente para você. Então, um presente é isso, é algo que você deu para uma pessoa, tendo todo esse cuidado de entender o que seria um bom presente para ela naquele momento, né? E o inverso, né? Se você dá um presente de qualquer forma, ou seja, pegou lá um brindezinho e deu para a pessoa, isso não é exatamente o que a gente está falando aqui de presente, né? Olha o Bill, ó. Vou aprender um pouco com o Bill agora. O presente é muito comum na cultura oriental. Apreciar o presente é apreciar essa dedicação. Poxa, que legal, Bill, é isso aí. E com certeza um presente tem que ser uma coisa que foi bem pensada, né? Senão não é um presente. Se você chegou lá e deu um brindezinho a qualquer coisa, com certeza a pessoa não vai entender isso como uma linguagem de amor, né? Ela vai, na verdade, entender isso como um ato qualquer. Mas se foi algo pensado, se a pessoa dedicou tempo, né, e energia para entender a pessoa e pensar um presente para ela, poxa, que legal. Isso é algo que pode transmitir muito desse amor e ser uma boa prática aí da regra de ouro. Bom, e para a gente fechar, a quinta linguagem de amor é exatamente o toque físico.
O toque físico, embora seja uma linguagem de amor muito importante, principalmente entre os casais, na questão da linguagem de valorização pessoal no ambiente de trabalho, é algo que os autores escolheram, né, através das pesquisas que eles fizeram, não colocar como uma das linguagens de amor. Mas isso não quer dizer que isso não pode ser uma linguagem de amor, inclusive no ambiente de trabalho. Eles mesmos vão falar que isso depende muito da cultura e da própria criação da pessoa, né? Tem gente que tem dificuldade com o toque físico, tem gente que o toque físico provavelmente é a menos predominante, então a pessoa nem gosta de ser tocada. Então a gente tem que entender isso e respeitar isso. Por outro lado, tem gente que cresceu num ambiente em que o toque físico era muito natural, né? Então, vamos lá. Tem gente que adora um abraço. Eu, por exemplo, eu gosto de um bom abraço, eu gosto de abraçar as pessoas, né? O que não deve ser muito indicado em época de coronavírus, né? Mas enfim, o brasileiro ele tem uma cultura aí de toque físico, né? De estar próximo. Claro que eu estou generalizando, né? Dentro da cultura brasileira você vai ter pessoas diferentes. Mas a gente percebe isso, né? Em empresas familiares tem muito isso, né? Porque tem muito esse jeitão familiar. Então tem esse jeitão do toque físico, do abraço, do aperto de mão, do aperto forte de mão, né? Então o toque físico também pode ser uma linguagem de amor predominante para as pessoas. Então é importante entender isso, né? Quem que gosta de um abraço, de um bom aperto de mão, de um high five, né? Toca aí, enfim, isso também pode ser muito legal e uma linguagem de amor muito apreciativa para a gente praticar a regra de ouro. Então vamos lá. Olha aí, o Nelson Carolino acabou de falar aí que sem abraço. Então se a minha linguagem de amor menos predominante é presente, a do Nelson provavelmente é toque físico. Então já todo mundo aí que conhece o Nelson já fica esperto que toque físico não é aí a maior linguagem de amor do Nelson. Percebem isso, pessoal? Como que isso é diferente para cada um? Cada um tem a sua linguagem mais predominante, então isso também é importante, né? Dentro da regra de ouro, né, de fazer a outra que a gente gostaria que nos fosse feito, a gente entender o que de fato agrada mais e o que agrada menos as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Então tem gente que vai gostar mais de presente, tem gente que vai gostar menos de presente, tem gente que vai gostar mais de toque físico, tem gente que vai gostar menos de toque físico. Tem gente que vai gostar mais de palavras de afirmação, tem gente que vai gostar menos, que tanto faz, se a pessoa elogiar ou não, tanto faz, né? Mas é importante a gente se dedicar a conhecer as pessoas, né? Cada um dentro da sua diversidade, né? Do seu perfil, da sua personalidade, e a gente entender o que agrada mais e poder buscar fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito a nós. Isso, então, para a nossa live de hoje, né? Pós-carnaval, uma live mais tranquila, esse era o tema que eu gostaria de falar com vocês, que era basicamente da gente ter aí um ambiente de trabalho mais alegre, mais divertido, com uma energia positiva, como diz o Jack Welch, né? Traga uma energia positiva, espalhe essa energia pelo seu ambiente de trabalho, pela sua empresa, pelo seu negócio, né? Com seus clientes, com parceiros, e divirta-se, né? Pelo amor de Deus, divirta-se, né? E uma forma de fazer isso é trazendo a regra de ouro para o seu coração, para o nosso coração, né? E aplicar isso daí. E uma forma de aplicar a regra de ouro é exatamente usando as 5 linguagens do amor ou as 5 linguagens da apreciação no ambiente de trabalho. Então, só resgatando aqui quais são essas 5 linguagens. Primeiro, palavras de afirmação. Segundo, tempo de qualidade. Terceiro, atos de serviço. Quarto, presentes. E o quinto, toque físico. Então entenda aí, primeiro, medite sobre qual que é a sua linguagem de amor predileta e qual que será que é a do próximo, né? Os autores falam o seguinte: como que a gente descobre qual que é a forma mais fácil de descobrir qual que é a linguagem de amor ou linguagem de valorização pessoal aí mais preferida das outras pessoas? O que vocês acham? Qual que é o jeito mais eficiente de a gente descobrir? Eu acho que vocês estão pensando no que os autores falaram, hein? Perguntando. Então a melhor forma de fazer isso é exatamente perguntando. Grande abraço, grande Igor, valeu!
Então, vamos perguntar, né? Perguntar, acho que não ofende ninguém, dependendo da forma como a gente pergunta, né? Mas a gente pode ter esse tipo de conversa, né? Esclarecer quais são as 5 linguagens do amor, ou 5 linguagens da valorização no ambiente de trabalho, e aí conversar sobre isso. Eles têm alguns testes, né, para a gente fazer essa reflexão, mas também a gente pode conversar sobre isso, né? Com certeza não é igual para todo mundo. A gente acabou de ver aí que o Nelson não gosta de toque físico e eu gosto de toque físico. Então a gente tem que entender isso daí. Eu sei, por exemplo, de pessoas que adoram atos de serviço, e pessoas que adoram palavras de afirmação, já pessoas que não se preocupam tanto com com palavras de afirmação, e pessoas que não se preocupam tanto com atos de serviço. Então isso vai variar de pessoa a pessoa. Então vamos conversar sobre isso com as pessoas, vamos entender o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam, e vamos praticar então a regra de ouro, né? Para a gente ter uma experiência melhor no trabalho, uma vida melhor, mais alegre, mais divertida, com uma energia mais positiva. Ok, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse tema de hoje? Regra de ouro, 5 linguagens do amor ou 5 linguagens da valorização no ambiente de trabalho. Como eu estou com a live invertida aqui, acho que não vai adiantar muito, mas o autor é o Gary Chapman. Ele fez esse livro junto com o Paul White, então ele vai falar muito sobre essas 5 linguagens de uma forma prática, da gente entender como usar isso no dia a dia. Mas a regra de ouro está na Bíblia, a regra de ouro está no livro dos 7 hábitos do Stephen Covey, a regra de ouro está no clássico aqui do Dale Carnegie, a regra de ouro está no Ken Blanchard, quando ele vai falar da liderança de alto nível, a regra de ouro está no livro do Jack Welch, a regra de ouro está na Lei do Triunfo do Napoleon Hill. Inclusive ele fecha esse livro, né, clássico aí, com um capítulo todo dedicado à regra de ouro, tá bom? Ok? Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, adorei a participação de vocês. Obrigado, Bill. Obrigado, Vanessa. Valeu, Rafael. Valeu, Igor. Vamos lá, vamos puxar aqui. Valeu, grande Nelson. Participou hoje da live com a gente. Já me ajudou aí, falando qual que é a linguagem que não é bem a predileta. Valeu, Rafael. Charles, Diego, Israel, Jesse, André, Ieda, Aline, Lohane, Bruno, Johnny Palestino, Eurípedes Neto. Valeu, galera. Deu uma pausada aqui, mas muito obrigado. Então, como mais uma live aí, estamos tentando manter aí nossa live semanal. Então, mais uma live aí da semana. Semana que vem a gente está de volta aí com dupla, ou quem sabe 3 pessoas aí também, pode ser legal, né? Então, teremos um tema legal aí para a semana que vem. Brigadão e até a próxima semana. Um abraço, pessoal. Ficando com Deus e boa semana. Bom fim de semana.